Shalom a você que está acompanhando aqui conosco, nosso canal da Beit Peniel, eu, Rabino Naftali. Hoje quero trazer para você uma chave de um segredo que você vai desvendar hoje para poder ser abençoado. Você vai descobrir coisas importantíssimas que nós temos dentro dos Salmos. Salmo não é apenas uma carta romântica, vamos dizer assim, tá? O salmista pensou assim: vou fazer aqui umas frases, rimar. Não, não é isso. Salmos têm conhecimento, salmos têm mistérios que foram revelados aos salmistas e eles escreveram coisas que têm, vou dizer assim, como que codificações que revelam ou que atraem sobre nós bênçãos de Deus, revelado pelo próprio Deus, inspirado pelo próprio Eterno. Não é à toa que Shaul diz a Timóteo que toda a Escritura ela tem inspiração. E não somente isso, ele também nos instruiu as orações e com salmos. Por que salmos está ali? Porque na realidade existe algo que eu quero trazer hoje para você. Você vai conhecer algo fantástico no Salmo 119. O Salmo 119, por muitos, é conhecido como o maior salmo, né? Então, as pessoas, quando vão fazer brincadeiras sobre ler algo muito grande na palavra, diz logo assim: ah, vai ser a leitura do Salmo 119. Mas você não sabe o poder que tem dentro do Salmo 119. Olha, tudo foi criado pela palavra. Deus criou falando. Tudo que você vê foi criado por palavras, e ali tem palavras. O que nós temos é que entender que a palavra ela tem um poder. E aí eu quero trazer algo maior ainda para você entender que quando nós falamos que o hebraico é uma língua santa, na verdade ela é. A Torá, ela é escrita em hebraico, e nós vamos compreender que essa língua ela fala muito mais do que às vezes a gente pode entender. Sim, por isso houve uma guerra muito grande, né, de conflitos, de ideias, quando Eliezer quis colocar dentro de Israel a língua hebraica para o povo falar, e aqueles que estudavam Torá, os mais religiosos, foram contra. Por quê? Porque achavam que iriam colocar lá fora algo que é santo, que era para estar dentro somente nos cultos, dentro das sinagogas. Mas não, essa era uma língua que Deus realmente colocou para ser falado. Muita gente não entende, inclusive quando Shaul diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Por que que ele diz isso? Porque para os gregos, falar hebraico era a língua dos anjos. E aí tinha o grego que era a língua dos homens. E é isso que Shaul está dizendo, porque ele falava hebraico, ele também sabia falar grego. Então ele disse, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, isso não adianta, isso não vale nada. Então, na verdade, porque tudo se resume no amor. No livro Poder da Kabbalah, o Rabino ele diz no final ali que é algo que a gente sabe, né? O importante é amar o teu próximo como a ti mesmo. O resto é comentário. Agora vai e estuda. Essa é uma frase bem famosa no meio judaico. Então, a questão do amor. Agora, o que que acontece? Que eu estou falando aqui do Salmo 119. Que mistério é esse que o Salmo 119 tem? Sim, o Salmo 119, ele foi todo escrito a partir das 22 letras do hebraico. Aí você diz assim, realmente tem poder nessas letras, nesse tipo de língua? Sim. Veja só, que todo mundo percebe, até porque pelos escritos da Torá, a gente sabe que essa era uma língua em que o primeiro homem falava. Por quê? Porque você vê as conexões. Por exemplo, Adão, que se tirar o Aleph da primeira palavra fica Dam, que significa sangue. O homem foi tirado do pó da terra, que é Adamá. Toda conexão estão dentro das palavras do hebraico que fecha todo esse entendimento desde a criação até os dias de hoje. Então, vamos lá mais à frente. O homem podia fazer qualquer coisa, e aí acontece algo que vai ser bem famoso, que é chamado Torre de Babel, não é isso? E o que que o Eterno tocou para que o homem não conseguisse fazer o que ele queria? Confundiu a língua, colocou vários idiomas. Então os homens já não se entendiam e já não conseguiram mais fazer aquilo que eles estavam intentando.
porque tinha algo também ali que não é mostrado muito, mas na palavra, o que eles conseguiam fazer falando. Então, nós temos que compreender por isso que o Eterno tocou na língua. Ele poderia ter tocado em qualquer outra parte, mas sim no idioma. E ele confundiu os homens na forma de falar, para que não tivesse mais esse conhecimento, esse entendimento de ser um. E a língua tornavam eles um. E não só isso, o poder que emanava pela palavra. E ainda sabemos disso. Na palavra você tem o poder da morte e da vida. E se você que é da luz, para pensar, Yeshua diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os da luz. Se você olha para filmes de feitiçaria, de qualquer outra coisa assim, sempre existe um idioma que eles utilizam e falam que não é na própria língua que eles entendem para fazer alguma feitiçaria. É ou não é? Deus nos deu uma língua santa. Então, eu estou trabalhando esse entendimento para você para explicar o que nós vamos também tratar com os salmos, tá certo? Então é necessário que você conheça os salmos também e aprenda a ler no idioma hebraico. Vejamos aqui esse entendimento. Como deve ser utilizado o Salmo 119? O Salmo 119 é composto de 22 sequências. São as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada parte contém 8 versículos. Então, como atrair a bênção sobre você utilizando o Salmo 119? Primeiro, você deve ler cada sequência de 8 versículos que equivale às letras de seu nome na sequência exata. Leia primeiro em hebraico. Para isso, adquira um livro de salmos que tenha o hebraico transliterado, e português. Após ler em hebraico, leia também em português meditando e recebendo cada palavra. É isso mesmo. Os salmos são feitos, o Salmo 119, ele é todo escrito, dividido em 8 versículos, né? Então são grupos de 8 versículos. Então, o primeiro grupo está lá começando, não só é o Aleph, porque ele inicia a primeira palavra com a letra Aleph, que é a primeira letra. O segundo grupo inicia-se então com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. A terceira letra, que é Gimel, então tem mais 8 versículos com o Gimel. E assim sucessivamente, até o Tav, que é a última letra, e ali formam-se 8 versículos. Não sei se você sabia disso, mas é assim que o Salmo 119 está escrito, e foi escrito. Agora, onde é que está o mistério para que eu possa receber esta bênção? Como é que você se chama? Eu, Rav Naftali? Então eu vou pegar e montar o meu nome, Naftali, ok? Então eu pego a primeira letra, o Nun, né? Aí vem o Fei, né? Que é mesmo do Pei, que é sem o pontinho, então fica Naf, ok? Não existe as vogais, então eu vou nas consoantes. Então eu tenho o Nun, tem o Fei, e aí tem o Tav, e tem o Lamet, e tem o Yud, Naftali. Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou ler Naftali. Primeiro, a letra Nun. Então, tudo que vem dos 8 versículos dessa parte da letra Nun, eu vou ler em hebraico, primeiramente. Depois, eu vou ler em português, para trazer também o entendimento. Uma que eu falei com a palavra em hebraico, porque existem uma energia muito maior quando a gente está falando, liberando essas palavras dentro do hebraico. Então você pergunta, mas por que não podemos fazer em português mesmo? Ora, veja bem, quando você muitas vezes quer declarar paz para alguém e você diz, né, que a paz de Deus esteja sobre sua vida. Agora, se eu disser que a shalom do eterno esteja sobre sua vida, veja que dentro dessa palavra shalom, ela deriva mais outras palavras, como paz, prosperidade, bem-estar, inteireza, completude, shalem, né? Interesse, saúde, segurança. Em uma só palavra, eu declarei muitas bênçãos sobre sua vida. E eu poderia ter dito só uma, paz. Mas shalom não vem no intuito de somente uma palavra. Ela vem em muitas mais outras palavras ou substâncias para a tua vida. É por isso que quando declaramos nos Salmos em hebraico, nós estamos pegando palavras que foram usadas, pensadas pelo autor
que vão preencher muito mais do que somente no português, deu para entender? Mas é muito interessante que você depois olhe em português para que o teu entendimento também receba a partir daquilo que foi falado. Então, você começa a olhar aqueles outros versículos da tua primeira letra, por exemplo, da minha, do nun, depois eu vou para o fei, e aí olhando no fei, o que que eu vou ver? Mais 8 versículos que também edificarão a minha alma. E assim sucessivamente até o Yud, a última letra ali do meu nome, Naftali. E aí, quando eu faço isso, eu estou trazendo sobre mim uma bênção grande do Eterno. Eu fiz isso pela vida do irmão que estava numa maca no hospital para fazer uma cirurgia de coração. Eu fui lá e recitei e mostrei a ele, digo, e ore assim. Baruch Hashem está muito bem ele de saúde. E assim nós temos que aprender a fazer e a fazer a bênção também na vida de outros, na tua família, na tua casa, para você. E você vai ver a bênção acontecendo. Existem outros salmos, e depois nós vamos tratar aqui, salmos que são direcionados a você fazer para a cura, salmos que são mais propriamente dito direto para quê? Para você prosperar. Aí você pensa, é só isso? E eu vou fazer assim? Calma, que às vezes a gente pensa que quando a gente pega um salmo desse e faz a leitura para ser próspero, pronto, amanhã na minha conta bancária vai aparecer dinheiro. Não estamos falando de prosperidade só no nível de riqueza. Prosperidade naquilo que vai mudar teu entendimento, a tua mente, para que você possa ser livre, curado na tua alma, aquilo que impede para que você possa trabalhar, ter ideias, agir da forma que Deus quer, para que essas bênçãos da prosperidade venham a sua vida. Você entende que isso são chaves que vão abrir as possibilidades para você. Deus não vai alimentar preguiçoso. Então eu quero prosperar. O que que Deus vai me dar? Ideias, vai me dar força, vai me dar saúde, energia, vai me direcionar a fazer aquilo, vai me livrar de fazer aplicações de maneira errada. Então, começa a me ajudar e quando eu menos espero, a prosperidade vem. Há aqueles tempos, posso dizer assim, de um milagre acontecer? Sim, eu já vi várias vezes isso acontecer. Pessoas, eu conheço só duas assim imediatamente, que realmente apareceu dinheiro em suas contas, porque colocaram um propósito de uma tzedakah, tá certo? Uma foi nessa congregação e outra numa outra congregação numa cidade próxima daqui. E essas pessoas disseram, eu não tinha esse dinheiro, tirou o extrato e estava lá o valor exato do propósito que ela tinha dado, que iria fazer uma tzedakah, uma oferta. Então, o Eterno, ele diz em Ageu, eu sou dono do ouro e da prata. O Eterno também, ele diz, eu firo, eu curo. Ele tem o poder da vida. Então, quando nós declaramos essas palavras, está havendo uma cura na nossa alma, está havendo uma mudança dentro de nós. Você sabe que a oração, na verdade, ela tem um sentido no hebraico para um momento que nós nos julgamos. Sim, quando você ora, você acha que a partir dali o Eterno agora descobriu que você está precisando disso e agora ele vai te enviar? Ou você não sabe que a própria palavra diz que ainda não chegou nos nossos lábios, o Eterno já sabe aquilo que nós vamos pedir? E por que então que eu tenho que pedir? Porque eu preciso me ouvir e eu preciso me julgar. E eu penso na mesma hora, eu estou apto para isso? Senhor, eu sou merecedor disso. Eu sei que vem pela tua graça, mas aí eu começo a me julgar. Aí eu começo a trabalhar na minha vida para poder agora alcançar aquilo que Deus tem para mim. Mas eu preciso me modificar para me tornar, né, um vaso certo de receber aquela bênção. Não adianta a gente achar que por causa da minha oração, agora Deus está sabendo. É porque eu faço isso. Tudo está para te moldar. Então, quando eu vou para o Salmo 119 e as bênçãos vão vir sobre mim, é porque quando eu estou usando o meu nome ali, também eu estou fazendo algo para uma transformação na minha alma, para que eu possa me tornar exatamente aquele vaso, aquele utensílio preparado para que a bênção de Deus repouse agora em mim. É isso que nós temos que entender. Então, quando você começar a se moldar pela palavra a você, a sua alma, para receber aquilo que Deus tem para a tua vida,
aí vai começar a alcançar aquilo que você tem pedido sempre ao Eterno. Salmo 119, ele pode e deve ser usado dessa forma. Ele foi feito para ser usado assim. Por isso está dividido nessas letras. Por isso está feito ali nas 22 letras. Então, como é que eu vou saber como é que eu vou montar meu nome nas letras hebraicas se eu não conheço o hebraico, Rabino? Simples. Você tem tecnologia hoje na sua mão, no seu celular, no computador. Existe o Google Tradutor, não é? Então você vai lá, coloca teu nome e ele vai escrever em hebraico como é o seu nome. Aí você vai pegar aquelas letras e vai olhar lá nos salmos. Mas eu não tenho um salmo assim. Adquira. Você não compra livros para o investimento da tua vida, para um aprendizado? Você não comprou livro de matemática, português, gramática para aprender essas matérias? Compre uns salmos que vá ter, tá? O hebraico, o transliterado e o português, assim como eu mostrei aqui. Existe um salmos, eu vou colocar, existem outros, mas eu vou colocar aqui para vocês a imagem para que você possa procurar. Existem lojas no Brasil, em São Paulo, que vendem esse material e tem outras lojas aí que você pesquisando, você vai encontrar esse salmo sim e adquira para você. E aí você vai poder meditar. Existe uma coisa bem interessante também, que quando você pegar, por exemplo, esse livro que eu estou aqui indicando, lá no início ele tem orações que são necessárias ser feitas antes de ler Salmos. E existem orações que depois que você lê. Isso é muito, muito bom. Existe uma sequência para você ler todos os Salmos em um mês. Isso as mulheres judias elas fazem constantemente. Não que os homens não devam fazer, devem fazer também. Mas é uma prática, inclusive, e tem muitas bênçãos acontecendo. Mulheres que não poderiam ter filhos estão engravidando. Sabe, aquilo mesmo que são de dificuldades, você tem alcançado na meditação. Por isso que eu digo, Shaul falou que deve ser feito orações, inclusive com salmos. Todas as orações judaicas, dentro de um Sidur, está repleto de salmos, porque há uma riqueza que você talvez ainda não conheceu. E a partir do Salmo 119, eu creio, se você botar em prática, você vai ver a coisa acontecer. Quero pedir que você não esqueça de colocar aí teu like, compartilhar, mas eu peço uma coisa: se você começar a usar o Salmo 119 e ver as mudanças acontecendo. Eu quero que você volte a esse vídeo e coloque nos comentários um testemunho. Fale o que aconteceu na tua vida, para que possam outros conhecerem e serem edificados, e assim aumentar a emuná, a fé nesses que vão também assistir. Não deixa de colocar lá no comentário e se recebeu aquilo que você estava esperando. Testemunho para a glória de Deus, ok? Então, mais uma vez eu digo, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar para que outros possam conhecer também essa riqueza. E se quiser, pode se tornar membro, estar ajudando o canal, a nossa vida, nosso trabalho e que o Eterno assim grandemente te abençoe na prática dessa palavra. Shalom, shalom.